Se você não mora em uma caverna ou em um buraco, você provavelmente já usou ou já viu alguém mencionando aí, já ouviu falar desses aplicativos, desses supostos aplicativos que fornecem internet gratuitamente. Supostamente aplicativos que você pode instalar aí através da Play Store, ou acho que da Apple Store também, não tenho certeza, não tenho iPhone, mas você instala esses aplicativos e ele permite você ter acesso à internet mesmo sem ter saldo, mesmo sem ter crédito, é no seu celular. Eu sei que quando a gente escuta isso pela primeira vez, pode até parecer, pô, não tem como isso funcionar, né? Qual que é a lógica disso? E de fato, tá? Tem muitos aplicativos aí que não funcionam, mas a questão é que tecnicamente, esses aplicativos, eles utilizam sim de técnicas reais para tentar te fornecer internet de forma gratuita. Se a gente der uma pesquisada aí no YouTube, a gente vai ver que tem um monte de vídeo falando de diversos aplicativos diferentes, como instalar eles, como usar, né? Mas algo que eu não vi nenhum desses canais explicando é, afinal, como que esses aplicativos funcionam, os que funcionam, claro, como que eles fazem para permitir que você use a internet sem ter crédito. Afinal, como eu falei, eles são sim embasados em técnicas reais. Quem me acompanha desde a época do TikTok tá ligado que eu já cheguei a fazer um vídeo sobre isso, explicando isso lá no TikTok. Inclusive, diga-se de passagem, foi o vídeo que mais pegou visualização que eu já postei, deu uma visibilidade muito grande lá pro meu canal. Só que devido à plataforma, o vídeo ele era bem curto, né? A explicação rápida e resumida. Então eu resolvi refazer esse vídeo aqui agora na plataforma no YouTube, porque assim eu consigo fazer um vídeo mais longo, mais detalhado e melhor explicado. A primeira coisa que a gente tem que entender é que essas operadoras, como a Claro, o Vivo, o TIM, utilizam um modelo que a gente conhece como OCS, Online Charging System, acho que é isso, que é um modelo até que bem completo, tá? Ele abrange diversas tecnologias, mas uma das suas funções é verificar quando que o cliente ele tem saldo ou não. Por exemplo, quando você pega ali o seu telefone, vamos supor que você tá com o chip da Vivo, né? E vai mandar uma mensagem no WhatsApp ou acessar algum site usando a rede 4G, 5G, a sua operadora, quando você tentar acessar a internet, antes de fato deixar você acessar, ela vai verificar se você tem saldo ou não. Se você tiver saldo, ela vai deixar você acessar. Se você não tiver, ela não vai deixar. E é abusando desses sistemas, né, de vulnerabilidades, de má configuração desses sistemas, que esses aplicativos que te fornecem internet gratuita funcionam. E assim, existem diversas técnicas para você tentar burlar isso, para você tentar burlar esse sistema que verifica se você tem saldo ou não. Mas uma das técnicas que eu, pessoalmente, achei mais interessante, achei a técnica mais curiosa, é a técnica que a gente conhece como DNS Tunneling, tunelamento DNS, que é basicamente uma técnica onde a gente coloca um pacote TCP dentro de um pacote DNS. Calma aí que eu vou explicar. Quando você abre o seu navegador aí e vai acessar, por exemplo, google.com, o seu computador ele não sabe o que é google.com, né? O seu computador ele só trabalha com informações técnicas. E o nome google.com é uma informação abstrata. Então quando você digita lá google.com e vai apertar o Enter, o seu computador ele primeiro vai tentar descobrir em termos técnicos qual é o endereço IP do google.com. Aqui, por exemplo, né, eu tô no meu Wireshark. Aqui a gente tem uma visão um pouco mais clara do que é esse DNS, e o DNS a gente pode ver que ele é só um pacote, e nesse pacote a gente vê na verdade um datagrama, né? Da última vez no meu vídeo do TikTok, quando eu falei que o DNS era um pacote, a galera já estava me corrigindo porque o DNS opera sobre o UDP. E o UDP, na verdade, não tem pacote, tem datagrama. Mas, só para esclarecer aqui, para quem não sabe, o DNS ele também pode operar através do TCP, né? Ele não vai operar exclusivamente ali sobre o UDP. Também pode ter DNS sobre TCP. Então, falar pacote DNS não é completamente errado. Mas veja só, aqui a gente tem o meu computador 10.0.0101, isso aqui é meu endereço IP local, né, perguntando para o 8.8.8.8, um servidor DNS. Eu estou perguntando aqui para ele, ó, qual que é o endereço IP do Instagram.com, né, www.instagram.com. Estou perguntando aqui qual é o endereço IP dele. E logo aqui embaixo o servidor ele já responde: ah, o endereço IP do Instagram.com é esse daqui, ó. Aqui ele me fala o IPv6, né? Ou seja, um pacote DNS normal. A questão toda é que às vezes um administrador de sistemas, né, que
que seja ali um pouco mais leigo, quando ele for configurar ali a política de autorização em tempo real, né, para verificar se o cara ele tem crédito ou não, esse administrador ele pode acabar configurando para que pacotes DNS ele não verifique. Ou seja, vamos supor que na Vivo os caras configuraram dessa forma. Não sei se configuraram, mas vamos supor que configuraram. Se você, mesmo sem ter saldo, mesmo sem ter crédito, abrir o seu navegador e digitar lá instagram.com, mesmo que você não consiga acessar de fato o site do Instagram, a resolução DNS, o pacote que você envia para descobrir o endereço IP do Instagram, ele conseguiu passar, né? Ele foi para a internet mesmo sem você ter saldo. E o X da questão tá justamente aí, porque aqui eu posso encapsular, eu posso colocar dentro desse pacote DNS um pacote TCP, um pacote HTTP e mandar esse pacote DNS para um servidor que já é preparado. E o servidor ele vai pegar aquela chamada DNS. Dentro daquela chamada DNS vai ter um pacote TCP, um pacote HTTP, que ele vai ser capaz de pegar e enviar aquilo para a internet, pegar a resposta, me responder através de uma resposta DNS, e voilá, você passou um pacote TCP, você passou um pacote HTTP para a internet sem ter saldo. Para ficar um pouco mais claro, né, porque essa explicação pode não ter ficado totalmente clara, aqui, por exemplo, eu tenho um repositório no GitHub, que se você quiser dar uma olhada depois com mais calma, o link tá aí, vou ver se eu deixo na descrição também ou no primeiro comentário, mas é basicamente uma POC que eu fiz, um script que eu fiz aqui para encapsular pacotes HTTP dentro de pacotes DNS. Então, por exemplo, aqui a gente tem dois scripts.py, né? Um client.py e um servidor.py. Então, por exemplo, eu poderia aqui abrir o meu Wireshark, né? Colocar um filtro aqui, que eu coloquei um filtro de DNS e HTTP. E eu poderia utilizar aqui uma ferramenta como o cur, ó, cur http s://google.com. Vou fazer aqui HTTP para a gente conseguir ver lá no Wireshark, tá? Mas olha só, fiz aqui a chamada, o Google ele me respondeu, né? Se a gente der uma olhada aqui no meu Wireshark, olha só, aqui a gente já consegue ver, ó. Aqui a gente vê que aquela ferramenta primeiro fez uma chamada, deixa eu até parar aqui para eu conseguir mostrar. Primeiro fez uma chamada DNS para tentar descobrir, ó, qual que é o endereço IP do google.com. Aqui ele está perguntando, ó, google.com, qual que é o endereço IP? E aqui, ó, ele respondeu, ó, o endereço IP do google.com é esse daqui, ó, o IPv6, né? Mostrou o IPv6. Depois que ele descobriu o IPv6, ele fez de fato a chamada HTTP, né, para acessar de fato o google.com. E depois o google.com ele me respondeu, ó lá, você pode ver que o que tá aqui, ó, que o que tá aqui na resposta, aqui a gente vai conseguir ver aqui, ó, é a mesma coisa que tá aqui, ó. É a mesma coisa que tá aqui. Se a gente tivesse aqui em uma rede de celulares e eu não tivesse com crédito, mas essa rede de celulares estivesse mal configurada para permitir que resoluções DNS fossem feitas mesmo sem eu ter créditos, a gente ia ver aqui, ó, apenas essa chamada DNS. A chamada DNS ela iria ser feita, tá? Eu iria conseguir fazer a chamada para o servidor ele iria me responder. Só que quando eu fosse tentar fazer aqui a chamada HTTP, enviar o pacote, a solicitação para acessar aquele servidor, eu não ia conseguir fazer porque o provedor ele iria barrar. Nesse caso, onde a gente tem HTTP sendo bloqueado, né, TCP sendo bloqueado, mas DNS passando, a gente poderia usar um script como esse. Esse script aqui ele faz o tunelamento HTTP DNS, que por exemplo, aqui eu tenho um servidor, né, deixa eu até ver qual que é o IP aqui do servidor, 192.168.122.74. E nesse servidor eu tenho aquele script lá do meu GitHub, eu poderia rodar aqui, ó, Python 3 servidor.py. O servidor está rodando e aqui na minha ferramenta aqui agora eu rodaria o client. Então, por exemplo, Python 3 client.py, o endereço IP do servidor 192.168.122.122.74 e passaria o que eu quero acessar, por exemplo, google.com. Deixa eu botar aqui só o Wireshark para monitorar de novo. Vou pegar só DNS. Ah lá, você pode ver que eu rodei aqui a ferramenta,
Deixa eu até parar aqui para eu conseguir mostrar depois, que eu rodei aqui a ferramenta. Ele mostrou basicamente aquela mesma saída, né, com um pouco mais de informação, mas basicamente aquela mesma coisa. Aqui no lado do servidor a gente vê a informação de que a gente recebeu um pacote HTTP, só que se a gente der uma olhada aqui no nosso Wireshark, olha só que coisa maluca a gente tem aqui. Olha só, aqui a gente tem o meu computador fazendo uma chamada DNS. Só olha o que ele está tentando resolver aqui, olha. Olha o domínio que ele está tentando resolver. Que domínio é esse, né? Esse domínio ele não existe, olha só. Que maluquice. Aqui dentro tem um pacote HTTP, ou seja, eu mandei um pacote manipulado, um pacote DNS forjado para o meu servidor. Aqui a gente vê que é o meu servidor, ó. 192.168.122.74. Depois a gente até tem o meu servidor fazendo algumas chamadas, né, tentando resolver ali google.com, mas isso aqui a gente está vendo porque o servidor ele está rodando em uma máquina virtual, né? Então o Wireshark ele está pegando tudo que o servidor está fazendo também. Mas depois que o meu servidor ele recebeu o pacote DNS manipulado, ele foi lá e me respondeu. Olha só a resposta do servidor. Olha isso daqui, olha. Olha isso daqui, que maluquice, né? Aqui dentro tem uma resposta HTTP. Dentro de um pacote DNS, eu coloquei um pacote HTTP. Então, por exemplo, se o provedor ele permitir que chamadas DNS seja feita sem a verificação se o cara tem crédito, tem saldo ou não, essa técnica aqui o cara poderia utilizar. Imagina que aqui é só um exemplo, né? É como se fosse um proxy. E só funciona por linha de comando, mas você poderia fazer o que esses aplicativos fazem é criar uma VPN para que toda chamada que você fizer, automaticamente ele já encapsula aquilo dentro de pacotes DNS para um servidor especializado, um servidor preparado para receber aquilo. E você pode até pensar, ah, mas eu poderia tentar filtrar pelo tamanho do pacote, né? Isso aí também não vai ajudar muito, porque o cara ele pode fragmentar aquele pacote DNS, né? Colocar diversos pedaços em diversos pacotes diferentes. Então, assim, igual eu falei, tem N técnicas. Às vezes, nem precisa ser essa técnica de tunelamento DNS. Às vezes, o erro da configuração foi que o administrador do sistema, ele colocou lá no sistema por se for um pacote TCP em uma porta alta, não vai cobrar. Então, por exemplo, são diversos erros, são diversas vulnerabilidades que essas operadoras podem ter que permite a gente burlar esse tipo de proteção e conseguir utilizar a internet de forma gratuita. E talvez para você que está pensando em comentar, ai não, mas a minha operadora de internet não usa OCS, utiliza não sei o que lá. De fato, tá? Essa tecnologia, esse modelo de OCS que faz essa verificação em tempo real se o cara tem crédito ou não quando ele está acessando a internet, é apenas um dos modelos. A gente tem diversos outros tipos, como o CCS, o IN, tem outros também, se eu não me engano, acho que a Claro utiliza um outro modelo aí que eu não lembro o nome, mas a grosso modo, independente do modelo, a tecnologia ali vai funcionar da mesma forma. E quando o administrador daquele sistema comete um erro na configuração, né, configura aquilo de uma forma incorreta, ou até mesmo utiliza uma tecnologia vulnerável, esses aplicativos eles conseguem abusar de vulnerabilidades para permitir que você utilize a internet de forma gratuita. Mas é isso, guys. Acho que eu vou ficando por aqui. Você que é novo, me conheceu agora, acha interessante essa área? Dá uma olhada aí no meu site, 4d3358.com, que lá no meu site você vai ter todos os meus cursos, todos eles estão totalmente gratuitos, tá? Com todo o material que eu disponibilizo lá no meu site, você já vai ter uma capacidade, uma base excelente para entender, para fazer tudo isso que eu mostrei aqui e, claro, poder progredir aí na sua vida profissional. Mas é isso aí, guys. Happy hacking a todos e até a próxima.